Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano. Um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor. Agora sim, boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Saiba como foi o ato pela democracia que aconteceu nesse 8 de janeiro e reuniu milhares de manifestantes pelo Brasil. Parlamentares e o presidente do PT repercutem a manifestação e apoiam o veto integral de Lula ao PL da dosimetria. Todos os estados e o Distrito Federal aplicaram quase R$1,5 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública no ano passado. E com o empenho de Lula, a União Europeia recebe apoio da maioria dos países e dá sinal verde para a assinatura de acordo com o Mercosul. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro, e o Jornal PT Brasil começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário aqui no chat do YouTube e participe com a gente. Ontem, 8 de janeiro, a militância do Partido dos Trabalhadores realizou um ato público na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em defesa da democracia. A mobilização marcou os 3 anos dos ataques golpistas que resultaram na invasão e depredação das sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, deixando um prejuízo de milhões de reais ao patrimônio público. Há exatamente 3 anos, o Brasil assistia a uma das maiores agressões à sua democracia. Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF, numa tentativa explícita de ruptura institucional. Vidraças quebradas, obras de arte destruídas, móveis históricos vandalizados e documentos públicos danificados. O rastro de destruição deixado pelos ataques causou um prejuízo estimado em milhões de reais aos cofres públicos, além de danos irreparáveis ao patrimônio histórico e simbólico do país. As ações foram classificadas pelas autoridades como uma ofensiva direta contra o Estado Democrático de Direito. O objetivo dos golpistas era desacreditar o resultado das eleições e impedir o funcionamento das instituições legitimamente constituídas. Depois, o Partido dos Trabalhadores voltou à Praça dos Três Poderes para reafirmar que a democracia venceu e seguirá sendo defendida. A mobilização reuniu militantes, lideranças políticas e movimentos sociais em um ato pacífico de memória, justiça e resistência. Com bandeiras, cartazes e palavras de ordem, a militância petista ocupou a praça para lembrar que o silêncio não é uma opção diante de tentativas de golpe. Para os participantes, manter viva a memória do 8 de janeiro é fundamental para que a história não se repita. A democracia tem que ser defendida todo dia, nas ruas, nas redes, nas roças, e nós não podemos deixar o dia 8 de janeiro ser esquecido. Cada ano o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, cada ano a CUT, os movimentos sociais, nós iremos transformar o 8 de janeiro numa data cívica brasileira, porque foi muito importante o povo brasileiro, as instituições republicanas terem reagido à tentativa de golpe, impedido
uma tentativa de golpe, aqueles que se articularam, planejaram, se articularam e tentaram implementar um golpe militar no Brasil. Está amplamente comprovado pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal e nós conseguimos. O povo brasileiro reagiu. Valeu a decisão da maioria do povo pela eleição do presidente Lula. Eu devo lembrar que é gravíssimo o caso, eles chegaram a planejar o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do então presidente do TSE. Então é ir para as ruas para reafirmar o valor da democracia, reafirmar que o Brasil pertence ao povo brasileiro e não àqueles que se acham donos do poder, seja pelas armas, seja pela violência. Está muito lindo. Eu acho que além das expectativas tanto do governo, do presidente Lula, e a expectativa também das organizações populares e dos partidos. A gente fez um esforço danado para a convocação, enfim, mas tem diversas pessoas aqui e espontaneamente veio para acumular nesse debate da defesa da democracia. E eu acho que dois fatores acho que pesam nesse momento. Um é a movimentação interna das prisões, né, da pauta sem anistia, a prisão de Bolsonaro, enfim, mas sobretudo a defesa mesmo da democracia, essa reafirmação, essa pátria é nossa. E aqui a gente não tolera vandalismo, aqui a gente não tolera a radicalidade ao extremo que destitua as instituições públicas. Então essa afirmação a população brasileira está fazendo aqui hoje em Brasília. E pela votação também que teve, né, no projeto do PL da dosimetria, que passou na Câmara, passou no Senado, e aqui há uma expectativa muito forte que o presidente Lula vete esse PL da dosimetria. O presidente Lula participou do ato e voltou a apoiar a atuação do STF nos julgamentos dos envolvidos nos atos golpistas e afirmou que a corte não se submeteu a pressões nem a interesses políticos. Esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral e que não se submeteu aos caprichos de ninguém e que pode permitir que quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Lula também vetou a PL da dosimetria e depois desceu a rampa do Planalto para cumprimentar o povo. Povo que veio de vários pontos do Distrito Federal e de diferentes regiões do país para defender a democracia e reafirmar que o Brasil é um país soberano. Nós somos completamente contra qualquer atentado ao Estado Democrático de Direito, qualquer atentado contra a nossa democracia e que nós defendemos aqui um Brasil soberano, que o Brasil tem que ser soberano e que o presidente Lula consiga levar a nossa agenda de soberania para o mundo nesse momento tão difícil. Temos que honrar aonde nós chegamos, onde nós conseguimos chegar, e é isso, democracia sempre e sem anistia. A importância de poder viver da forma como a gente escolher e não da forma que estão impondo, né? A gente é muito grata ao presidente Lula. O Lula salvou a democracia, essa é a verdade. As manifestações em defesa da democracia também ocorreram em outras capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Para o Partido dos Trabalhadores e para o povo brasileiro, o 8 de janeiro deve ser lembrado como um marco de resistência democrática, um alerta permanente de que a democracia precisa ser defendida todos os dias, para que ataques como os de 2023 nunca mais se repitam no nosso país. Porque o Brasil é dos brasileiros e de trabalhadores, lutadores como todos nós aqui. Os parlamentares do PT participaram das manifestações em várias cidades do Brasil, repercutiram o ato do 8 de janeiro e apoiaram o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que pretende aliviar as penas para os golpistas. Que 8 de janeiro não pode passar despercebido. Nós não podemos mais viver no recuo e não enfrentar essa horda de fascistas que querem acabar com uma sociedade verdadeiramente livre e democrática, uma sociedade sem racismo, uma sociedade sem
homofobia, uma sociedade moderna, includente, onde todos são iguais. Pessoal, encerramos agora o ato em defesa da democracia. O presidente Lula desceu a rampa, foi lá cumprimentar o povo. Muita gente veio aqui trazer apoio à defesa da democracia e à soberania do nosso país. Fazem 3 anos que nós sofremos a derradeira tentativa de golpe. E esse ano a gente está fazendo esse evento, fez esse evento já com aqueles que deram causa ao golpe condenados. Muito importante isso para a nossa história. Valeu, pessoal. E tem mais, o presidente Lula vetou aquele projeto de dosimetria, que na verdade é anistia para golpista. É um dia muito importante e agora cabe a nós irmos para as ruas para defender a democracia. Sem anistia. É isso aí, sem anistia e sem redução de penas. Democracia não se negocia. É isso que o presidente Lula mostrou mais uma vez com o veto que ele fez ao projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado para assegurar a tal dosimetria, uma espécie de anistia aos condenados pelo golpe do 8 de janeiro. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro e toda aquela quadrilha pretendiam permanecer no poder mesmo sendo derrotados nas urnas. Começaram a armar o golpe já em 2022 e chegaram em 2023 com ações terroristas, com violência e com a mobilização de forças militares e civis para tentarem impedir a posse de Lula, de Alckmin e a continuidade dos trabalhos pelo Supremo Tribunal Federal. Lula, com este veto, reforça o lugar de guardião da democracia e dos direitos do povo e da Constituição. Estamos aqui na rampa onde dia 1º de janeiro de 23, o povo trouxe de volta o presidente Lula ao poder. Aquela festa linda e maravilhosa, marcante. Eles tentaram no dia 8 de janeiro dar um golpe, apagar aquela memória, aquela mensagem do dia 1º, aquela beleza. Nós não podemos apagar as duas coisas da nossa memória e da nossa história. A beleza de uma semana antes, no dia 1º, e a tragédia e a violência do dia 8. Por isso que nós parabenizamos o presidente por ter celebrado esse momento tão bonito, tão importante, tão mágico aqui, a defesa da democracia brasileira. E ele fez um ato muito importante, que é vetar o projeto da anistia. Projeto que a Câmara, infelizmente, o Congresso aprovou, tentando pagar uma borracha naquilo que aconteceu. Mas o presidente reafirma a democracia brasileira e reafirma sua posição contra a impunidade. Quem tentou o golpe, quem agrediu, quem tramou, quem participou, tem que pagar pelos seus atos, pelos seus crimes cometidos. Por isso, sem anistia, prisão aos golpistas. Presidente Lula vetou o PL da dosimetria. Primeiro, para respeitar os poderes, a autonomia, a soberania do Supremo Tribunal Federal, que, à luz da Constituição, julgou os golpistas e condenou aqueles que tentaram implantar ditadura e deslegitimar o processo democrático. Respeitou a democracia do povo brasileiro. Golpe, ditadura, nunca mais. Agora é manter o veto com a mobilização da sociedade brasileira. Viva a democracia! 8 de janeiro de 2026. O Brasil vai às ruas. O Brasil vive os seus melhores dias em relação ao respeito, ao direito de todos e de todas. E para coroar esse dia histórico de lembrar que democracia e soberania não têm preço, o presidente Lula veta o projeto de lei da chamada dosimetria, que queria dar uma anistia disfarçada para aqueles que atentaram contra o povo brasileiro, para aqueles que atentaram contra a democracia. Vamos às ruas. É lá que nós vamos vencer os fascistas. É lá que nós vamos vencer aqueles que atentam contra a democracia. E após o veto integral do presidente Lula ao PL da dosimetria, o presidente do PT, Edinho Silva, se manifestou. Abre aspas. Ao assinar o veto total do projeto da dosimetria, o presidente Lula defende a democracia, a Constituição brasileira e a separação dos poderes, fecha aspas. Edinho ainda afirma que, abre aspas, não existe democracia forte com pena frouxa para quem quer destruí-la. Não se pode abrir precedente para quem planeja atentar contra o Estado democrático de direito. Fecha aspas.
E no próximo bloco a gente mostra que, com o empenho de Lula, a União Europeia recebe apoio da maioria dos países e dá sinal verde para a assinatura de acordo com o Mercosul. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta ao vivo com o Jornal PT Brasil e, após cerca de 26 anos, a União Europeia deu aval para o acordo Mercosul-União Europeia, o maior de sua história. Nessa sexta, a maioria dos países do bloco aprovou o Tratado de Livre Comércio entre os blocos, dando sinal verde para a assinatura formal do acordo. O acordo pode reestruturar as relações estratégicas entre Europa e América do Sul, reunindo 700 milhões de pessoas. Do lado europeu, setores como automotivo, aviação, máquinas e exportações agrícolas estão entre os beneficiados pela redução de tarifas. A União Europeia e o Mercosul esperam expandir o comércio de mercadorias divididas igualmente no valor de 111 bilhões de euros em 2024. O resultado preliminar da avaliação de títulos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2, foi divulgado nesta quinta-feira. A etapa analisa a formação acadêmica e classifica os candidatos de acordo com os critérios previstos no edital. Quem não concordar com a nota poderá apresentar recurso entre hoje à segunda-feira, dia 12 de janeiro, por meio da área do candidato no portal gov.br, utilizando o CPF e senha no menu Interposição de Recursos. No mesmo período, será feita a reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência para candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência, após falhas na plataforma de teleatendimento. Os resultados preliminares dessa etapa serão divulgados em 15 de janeiro, junto com a avaliação das autodeclarações de candidatos negros, indígenas e quilombolas. A nota preliminar da prova discursiva e o espelho da correção serão publicados em 23 de janeiro, com prazo de recursos entre 26 e 27. A classificação final está prevista para 20 de fevereiro. O CPNU2 oferta 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. E durante o terceiro mandato do presidente Lula, a política externa brasileira retomou o protagonismo e voltou a ocupar lugar central na estratégia de desenvolvimento do país. Com a reconstrução do diálogo diplomático e a retomada da atuação ativa em fóruns multilaterais, o Brasil se recolocou internacionalmente no centro dos debates globais e ampliou sua capacidade de articulação política, econômica e social. No BRICS, o Brasil se consolidou como um dos principais eixos da política externa brasileira, reforçando a articulação entre países do Sul global em temáticas políticas, econômicas e de desenvolvimento. A aliança está estruturada em 3 pilares: política e segurança, economia e finanças e intercâmbio cultural e da sociedade civil. Juntos, os países do grupo concentram parcela significativa da população mundial, do PIB global, da produção de alimentos e da oferta de energia, ampliando o potencial de cooperação entre seus membros. Em 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu pela 4ª vez a presidência temporária do BRICS, sob o lema
fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável, dando continuidade à defesa da reforma das instituições multilaterais e ao fortalecimento da voz dos países em desenvolvimento. O protagonismo do Sul Global e da política externa brasileira também marcou presença no G20. O Brasil foi escolhido para presidir o evento e levar para o centro da agenda econômica internacional o combate à fome e à pobreza, reforçando a dimensão social do desenvolvimento. Durante o encontro, o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal legado de sua presidência no evento, inspirado na experiência nacional de políticas públicas de combate às desigualdades. A iniciativa propõe a articulação de governos, organismos internacionais, bancos multilaterais, setor privado e sociedade civil em torno de programas nacionais estruturantes. Atualmente, a aliança reúne mais de 200 membros entre países, organizações internacionais, instituições financeiras, agências da ONU e entidades da sociedade civil. No segundo semestre de 2025, o Brasil presidiu temporariamente o Mercosul, reforçando a integração regional como instrumento estratégico de desenvolvimento e intersecção internacional da América do Sul. Durante seu período de liderança, o Brasil teve como atuação a ampliação da coesão do bloco, o fortalecimento do mercado regional e a atualização de agendas estratégicas, como transição energética, desenvolvimento tecnológico e enfrentamento ao crime organizado transnacional. Durante os encontros, os estados partes do bloco também aprovaram a estratégia do Mercosul de combate ao crime organizado transnacional e a criação da Comissão Mercosul contra o crime organizado transnacional. Esta ação foi um marco fundamental para o fortalecimento da cooperação regional em matéria de segurança pública e justiça. Com a aprovação da estratégia e da comissão, os Estados-partes passaram a contar com uma atuação mais integrada para o enfrentamento ao crime organizado. A agenda ambiental também voltou a ocupar posição central na política exterior brasileira. A escolha do Brasil como país sede da COP30, em Belém, no Pará, simboliza o reconhecimento internacional do papel estratégico do país no enfrentamento da crise climática. Os debates da COP30 tiveram como foco os temas fundamentais, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, o financiamento climático para países em desenvolvimento, a preservação das florestas e da biodiversidade, o avanço das energias renováveis e a promoção da justiça climática. Após 13 dias de negociação, os participantes aprovaram por consenso o Pacote de Belém, um conjunto de 29 decisões climáticas que representam avanços em temas centrais de ação climática internacional, como transição justa, financiamento para adaptação, comércio, gênero e tecnologia, com foco em tornar o regime climático mais conectado à vida das pessoas. A defesa da democracia, da paz, do multilateralismo e do diálogo entre as nações também marcou a participação do Brasil em fóruns regionais e globais, destacando o país como um grande protagonista da diplomacia e um líder estratégico na condução da geopolítica e da economia mundial. O BNDES liberou cerca de 4,5 milhões de reais do Fundo Rio Doce para viabilizar uma consulta prévia livre e informada a comunidades tradicionais de faiscadores e garimpeiros atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. A medida integra o novo acordo de reparação homologado no fim de 2024. A iniciativa será implementada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com a UFMG. O objetivo é garantir a participação direta dessas populações na definição das ações reparatórias. A consulta deve alcançar cerca de 2.900 núcleos familiares em 6 cidades mineiras ao longo do Rio Doce. O direito à consulta é previsto na Convenção de 169 da OIT e foi reafirmado no novo acordo que já destinou mais de 1,6 bilhão de reais à reparação dos territórios atingidos.
Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal bateram um recorde na execução de recursos para a segurança pública em 2025. Foram mais de 1,4 bilhão aplicados com verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública repassadas pelo governo federal. Os números refletem mudanças na gestão do fundo e também se traduzem em mais ações de enfrentamento ao crime organizado em todo o país. Em 2025, os 26 estados e o Distrito Federal executaram mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, repassados pelo governo federal por meio da modalidade conhecida como fundo a fundo. Esse é o maior volume já executado desde a criação do fundo. O resultado está diretamente ligado às medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de 2024, que reforçaram a governança, o planejamento, o monitoramento e a transparência na aplicação dos recursos. Entre essas ações está a criação da rede interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Pública, que passou a reunir regularmente gestores dos estados, do Distrito Federal e do governo federal, garantindo mais agilidade na execução das verbas. Os investimentos também se refletem no aumento das ações de segurança. Em 2022, foram realizadas 1.875 operações policiais em todo o país. Já em 2025, esse número saltou para 3.301 operações, quase o dobro. Outro dado expressivo é o recorde de apreensões de dinheiro e bens do crime organizado. Em 2025, as forças de segurança apreenderam mais de 9,6 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Justiça, os recursos do fundo são estratégicos porque permitem investimentos em tecnologia, prevenção da violência e capacitação das forças de segurança, áreas que normalmente ficam limitadas nos orçamentos locais. As mudanças na gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública foram reconhecidas pelo Tribunal de Contas da União, que validou o novo modelo em janeiro deste ano, consolidando o fundo como uma das principais ferramentas de financiamento da segurança pública no Brasil. Em 2026, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai oferecer 73.630 vagas em cursos presenciais de licenciatura. Os estudantes aprovados nessas graduações poderão participar do programa Pé de Meia Licenciaturas, programa do Ministério da Educação que incentiva a formação de novos professores no país. O programa garante um incentivo mensal de R$ 1.050, sendo 700 de saque imediato e 350 depositados em uma poupança que poderá ser sacada caso o concluinte passe a atuar como professor na rede pública em até 5 anos após o término do curso. Para participar, é necessário ter conseguido média igual ou superior a 650 pontos no Enem, ser aprovado pelo SISU e se matricular em um curso de licenciatura. Entre as graduações com mais vagas estão Pedagogia, Matemática, História, Geografia e Ciências Biológicas. As inscrições para o SISU 2026 são gratuitas e acontecem de 19 a 23 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nessa edição, o MEC passa a considerar as 3 últimas edições do Enem, escolhendo a nota mais vantajosa para o candidato. E no Café PT dessa sexta-feira, nós recebemos a deputada federal Adriana Corsi para discutir as expectativas no Congresso em torno dos projetos antifacção, da PEC da Segurança Pública e do PL da dosimetria. A conversa abordou os desdobramentos legislativos, os desafios políticos para a aprovação das propostas, o equilíbrio entre combate ao crime organizado e garantia de direitos e quando essas medidas podem começar a impactar a segurança da população brasileira. Assim como temos o Sistema Único de Saúde, nós teremos agora o Sistema Único de Segurança Pública, que propõe um fortalecimento das ações integradas, compartilhamento de informações, inclusive de inteligência, novas formas de investigação, né, que atingem principalmente essa questão financeira do crime organizado. O crime organizado hoje, ele não é só interestadual, ele é internacional. Então, para isso é imprescindível que a gente tenha condições de atingir, né, esses criminosos onde mais eles são fortalecidos, porque o que faz com que eles tenham tantos integrantes, né, que eles às vezes corrompam autoridades,
que eles tenham tanto poder, inclusive bélico, é justamente o dinheiro, que vem muitas vezes de ações criminosas também, de lavagem de dinheiro. Então essas leis, elas propõem, além de aumento de pena, de novas modalidades de crime, novas formas de investigação, né? E também formas que facilitam para as autoridades chegar até esses recursos que as facções e o crime organizado têm e que os tornam tão fortes. E no Café PT da segunda-feira, você vai ver uma entrevista com o professor de Relações Internacionais, Rubens Duarte, sobre a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro. A conversa vai abordar a legalidade da ação à luz do direito internacional, o respeito à soberania dos países, o uso da força sem aval multilateral e as ameaças do governo Trump a outras nações como Cuba e a Groenlândia. A conversa também discute o imperialismo norte-americano e os impactos dessa movimentação para as relações internacionais e o multilateralismo global. Vamos ver o convite do professor Rubens. Olá, meu nome é Rubens Siqueira Duarte, sou professor de Relações Internacionais e queria convidar você para a próxima segunda-feira estar com a gente no Café PT, onde a gente vai discutir essa questão do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Espero você lá. Convite feito e agora a gente chama então a agenda do presidente Lula. Durante a manhã, Lula se encontrou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também se reuniu com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, e o chefe da agenda presidencial, Oswaldo Malatesta. Durante a tarde, Lula se encontra com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Wake. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira, no mesmo horário. Continue com a gente e até lá. Tchau! Olá, hoje vamos terminar a nossa série de retrospectivas de 2025, relembrando as lutas de nossa categoria. Foi mais um ano de embates e muita mobilização para enfrentar o desmonte da educação efetuado pelo governo do estado. Já em janeiro, a PUESP discutiu com a SEDUC a pauta de reivindicações tiradas na plenária intercongressual de 2024. Contra o fechamento de salas de aula e por uma atribuição de aulas justa e transparente, pela garantia de direitos de estudantes e professores. Em fevereiro, a pauta foi protocolada na SEDUC com um ato na Praça da República. Tiramos esse dia, que é o protocolaço aqui em frente à Secretaria do Estado da Educação, contendo todos os pontos da pauta que nos afligem, mas, sobretudo, a questão salarial. Eu acho que essa é inadmissível. A plataformização nas escolas foi tema de audiência no Ministério Público Estadual, também em fevereiro, e lá estava a PUESP defendendo suas posições. Em março, a primeira Assembleia do ano mobilizou os profissionais da educação. Aprovada na plenária intercongressual em dezembro, a Assembleia deliberou sobre o enfrentamento ao governo estadual, que se recusa a atender suas reivindicações. No mesmo dia, pela manhã, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu. Técnicos do DIEESE demonstraram as perdas salariais sofridas pela categoria. Em abril, nova reunião com a SEDUC e nova Assembleia aumentaram a pressão sobre a pauta de reivindicações. O governo apresenta algumas questões que vão ser avaliadas em Assembleia, né? Mas eu acho que o importante daí é nós entendermos que a mobilização dos professores e professoras do Estado de São Paulo é o que faz o governo se movimentar. A Assembleia de 25 de abril foi debaixo de chuva, no vão do MASP, palco histórico da categoria. A Assembleia foi na parte da tarde, na Avenida Paulista. Mesmo com tempo chuvoso, milhares de professores marcaram presença. Novamente foram colocadas as posições divergentes e a categoria manteve a decisão do Conselho Estadual de Representantes.
Nós vamos continuar a pressão contra o governo Feder, né, contra o governo Tarcísio, exigindo pelo menos que o piso salarial nacional seja respeitado. Porque o governo precisa negociar, precisa apresentar uma proposta, né, decente para a categoria que está há mais de um ano sem reajuste, sem recomposição, a gente já está há mais tempo, né? Acredito que a gente tem que fazer um duro movimento para ter, primeiro, o direito da nossa organização sindical, segundo, para isso lutarmos por salários, né? E ao mesmo tempo nós fazemos desta luta a luta que eu acho que é o que a categoria da sua valorização. O mês de abril se encerrou com a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília, e a APEUESP esteve presente. Em maio, uma nova Assembleia reafirmou a disposição de luta da categoria. Foi mais um dia de mobilização, de greve e de apresentar e reforçar a pauta da categoria. Nós queremos melhorar o reajuste, nós queremos a devolução do confisco do aposentado, nós queremos carreira, nós queremos a chamada do concurso, nós queremos climatização e condição de trabalho. Nós queremos, na verdade, avançar na educação paulista e não tem jeito. Uma fala correta dita aqui é o seguinte: o sindicato ele tem que ir até a última consequência. A última consequência é a mesa de negociação. Não avançou? Aí não tem jeito. Aí você vai para a greve por tempo indeterminado. A última Assembleia do semestre foi marcada pelas manobras do governo estadual para não cumprir acordos. É uma coisa que me tira do sério. Quando nós negociamos, cumprimos. Eles negociam e não cumprem. Isso foi combinado que tinha uma comissão que ia debater a forma de evolução na carreira. É bom que todos entendam. Nós temos duas carreiras. Nós temos a carreira 836 e tem a política de subsídio. O que a gente quer na política de subsídio que se converta na forma de carreira. A gente acabe com essa injustiça no estado de São Paulo. Julho seria mês de férias, mas quando falamos de APEUESP significa muito trabalho. Entre os dias 25 e 27 de julho, aqui na cidade de Águas de São Pedro, aconteceu o 12º Encontro Estadual de Mulheres da APEUESP, reunindo representantes de todo o estado de São Paulo. E Educação na TV veio acompanhar de perto. Durante 2 dias intensos de debates, foram discutidas questões como crise ambiental, questão racial, igualdade de gênero, saúde da mulher e o fim da escala 6x1, entre outros. O evento contou com mais de 350 participantes. A conferência antecipou a COP30 com a discussão sobre a emergência climática e também questões essenciais para o povo brasileiro. A grande marca hoje é você fazer esse debate do capital e do trabalho, né? E nós estamos num momento, eu diria, difícil, mas ao mesmo tempo favorável, que a população entendeu que taxar a grande riqueza é uma necessidade, mas que também ter a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e progressivamente acima de R$5.000 também tem isenção. Eu acredito que vai significar para os professores, de acordo com o estudo do Diese, o 14º salário. Todas essas questões foram debatidas em profundidade no maior evento da categoria em 2025. O Hotel e Centro de Convenções Vale do Sol, aqui em Serra Negra, sediou entre os dias 25 e 27 de setembro o 28º Congresso Estadual da APEUESP. Foram 1.517 delegados das 95 subsedes da APEUESP do estado de São Paulo, 302 delegados da capital, 310 da Grande São Paulo e 905 do interior. O salão principal foi palco de debates sobre educação, sindicalismo e a conjuntura social e política, com a presença de diversos convidados. O congresso foi aberto com um seminário educacional que discutiu o papel da ciência e tecnologia e o uso autoritário das plataformas digitais na rede pública paulista. Mas nós temos um processo avançado aqui no Brasil, que é da plataformização, e que o interesse não é de fato a educação, garantir conhecimento, absolutamente.
ele tem o interesse de fazer uma passagem próxima, entre aspas, mais barata, porque não é, pelos números do custo das plataformas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem a visão mercadológica da educação. O Congresso foi palco de intensos debates e contou com a presença de muitos convidados especiais. O resultado reafirmou as bandeiras de luta política e institucional da APOESP. Sempre quem dá a resposta, sempre quem reverte as posições que um governo faz e ruim é a boa e velha rua. Não tem jeito. É a rua que faz a mudança. É a rua que enverga deputados e deputadas. E é a rua que faz com que os governantes, eles digam, não, eu tenho que sentar e negociar. Além da pressão nas ruas mantida com assembleias e atos, a Alesp também foi palco de seminários sobre os planos decenais de educação, condições de trabalho na escola e embates com o governo. Várias ações judiciais foram impetradas pela APOESP, sustando a retirada de direitos. 2025 também viu mais uma subsede da APOESP ser inaugurada, a de Santa Fé do Sul. São agora 95 em todo o estado, fortalecendo ainda mais a organização da categoria. Esta pequena retrospectiva, mesmo incompleta, demonstra a capacidade de luta desse sindicato, que é o maior do país. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. E em 2026 possamos colher os frutos de todo esse trabalho. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.